Neemias capítulo 3, vamos ler. Página minha, Bíblia 517. A obra ainda não acabou. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Hananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto todos os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Versículo 5 agora. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia, provavelmente Esdras capítulo 2. Achei o livro da genealogia dos que subsistiram, do que subiram primeiro. E nele estava escrito. E aí ele vai começar essa genealogia. Vamos lá. Versículo 8. Versículo 8. Não, versículo 6. São estes os filhos da província que subiram dentre os exilados. Continuando. Versículo 20. Versículo 20. Versículo 39. Os sacerdotes dos filhos de Jedaías. Primeiro os homens comuns da cidade. Agora vamos entrar na designação de algumas pessoas. 39, sacerdotes. E aí vem a lista deles. No versículo 40, os levitas. Versículo 44, os cantores. Versículo 46, os servidores do templo. E aí ele vai até o número 66. E aí diz o número total. Toda a congregação, só esqueci de algum oficial aí, do seu título, deixa o título dele para lá um pouquinho. Mas toda essa genealogia foi junto, então juntando sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, homens, servidores do templo. Havia alguns cabeças, versículo 66, desculpa, os governadores lhes propuseram que não comessem coisas sacrificadas, e aí eles continuam. No versículo, e vai dizer até o número de animais, no versículo 70 ele vai dizer, alguns dos cabeças da família, alguns dos cabeças da família contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos mais cabeças e famílias deram para o tesouro da obra. Em segundo, em ouro, 20.000 daricos, em prata, 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arratéis, em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Só voltando no versículo 66, ele vai dar a soma dos que tinham voltado. E ele diz lá no versículo 67, versículo 66, diz assim, toda a congregação junta foi de 42.360, afora seus servos, servas, que foram 7.330, e tinham 245 cantores e cantoras. Então, haviam 42.360, mais 7.000 alguma coisa, e mais alguns cantores e cantoras. Então, era uma cidade pequena.
cidade pequena, 42 mil pessoas. Tá? Cidade pequena. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e meditar nesse texto. Senhor, fala conosco. Nos ajude a entender a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor aplique isso ao nosso coração. Eu preciso ouvir a Ti, ó Deus. Como todos nós aqui. Ninguém precisa mais nem menos. Nem o que se existe aqui o mais crente. Nem o que se considera mais pecador. Mas nós precisamos do que foi lido e vai ser explicado, mas da ação sobrenatural do Espírito. E é para isso que oramos, pedindo o fortalecimento e o entendimento sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Trabalho terminado. Quando a gente termina um trabalho, e aí, que hora que vai acabar esse trabalho? Quando a gente termina um trabalho, ou no final do dia do trabalho, né? Porque ninguém bate o ponto, o trabalho não acabou, pouco importa, bate o ponto e vai embora ano que vem, no dia seguinte, continua. Algumas obras, elas continuam sempre, né? As donas de casa aqui sabem que o trabalho sempre continua, nunca acaba. Lavar roupa, não acaba. Limpar a casa, nunca acaba. Seja como estudante, o seu trabalho, o seu estudo para uma prova acaba quando você faz aquela prova, mas aí já passa para um outro estudo, uma outra matéria, uma outra prova, e aí passa para a faculdade, e aí você vai para o trabalho, e o seu diretor, o seu chefe no seu trabalho vai dizer, você precisa estudar mais isso, mais aquilo. Então, há sempre muito trabalho a fazer. Mas há um certo alívio quando o trabalho termina. Depois desse trabalho aí, eu vou dar uma relaxada. Eu mereço. Às vezes a mulher da gente não deixa. Porque tem outras coisas a serem feitas. Mas porque elas não param. O homem sempre quer dar uma paradinha. Eu dou uma paradinha aqui, vai ter o jogo do meu time e tudo. Mas as mulheres não param. Não param, é trabalho o tempo todo. Então, muitas vezes, não há o alívio que nós precisamos e carecemos também. Mas há uma coisa que acontece também no trabalho, oposição. Nós vamos ver algumas coisas no capítulos anteriores, de forma rápida. Havia um momento da construção, e Neemias vai terminar agora, terminou no capítulo 6, a construção dos muros. Trabalho terminado. Bora, gente, Neemias, vou voltar a ser copeiro do rei, porque ele trabalhava lá com o rei, como copeiro. Vai tomar um vinho, eu provo, o senhor pode beber, que não tem veneno não morri, o senhor toma. Pode comer, eu provo a comida. Então, ele comia das comidas do rei, ele comia bem. E volta para Jerusalém, toda destruída, com pobreza e tudo mais, e vivendo ali naquele jeito. Mas em meio ao trabalho, além de todos os nossos trabalhos, há oposição. Trabalho da mulher, do marido, um faz alguma coisa na casa, vai arrumar ali, não gostei. O outro vai cozinhar, está muito salgado isso aqui. Sempre há oposição no trabalho da igreja. O pregador está muito ruim, o professor de escola dominical está péssimo, manda outro. Não tem ninguém para ser presidente dessa sociedade ou daquele trabalho, não tem pessoas. Há sempre os opositores, e existem, mais ainda, os que não pegam na enxada para ficar sentado criticando. E criticar é fácil. Ou discordar do trabalho do outro é fácil. Difícil é trabalhar. Sentar, ouvir, esquentar o banco. E vou dizer mais uma coisa, contribuir é nada. A igreja precisa, tem certeza disso. Mas Deus é dono do ouro e da prata. Se você não contribuir, que é um privilégio seu, outras pessoas surgirão. Tenho certeza, como os alimentos que vêm, a igreja tem sido abençoada de inúmeras formas. E alguns deles, alguns dos trabalhos realizados eram por muita oposição. Pessoas torcendo para que o trabalho não desse certo. Zacarias, Ageu e também Esdras são contemporâneos, trabalharam na mesma época. Zacarias dirigindo ali, Esdras como um homem da lei, Zacarias como pregador e Ageu também.
Zacarias vai dizer uma coisa: quem despreza o dia dos humildes começos verá o prumo na mão de Zorobabel. O prumo, se era para uma obra, precisava de 1 metro para medir as coisas. E Zacarias, na visão que ele tem, ele diz: vai ver o prumo acabado, quer dizer, vai ser medido aquilo que foi acabado. Então, essa obra vai terminar. Assim é também o trabalho na igreja. Muitas vezes, pequenos trabalhos, dificuldades financeiras ou dificuldade de material humano. Chega no final do ano, ó, pastor, ano que vem eu não vou ensinar mais não. Eu sei que às vezes nós estamos cansados e a nossa família está sendo deixada de lado. Mas nós precisamos nos dispor no trabalho. Volte sua Bíblia um pouco, no capítulo 3, onde a construção dos muros vai se iniciar. Olha só no versículo 1 do capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, a reedificarem a porta das ovelhas. Então, no capítulo 3, há um homem que, poxa, sumo sacerdote não é construtor, não. Ele não é obreiro, não. Ele não é orelha de obra, não. Ele não é servente, não. Mas ele se dispôs também no trabalho. Aí eu só faço o que eu posso. Sou reverendo não limpa chão. Como diz Dona Joá, o reverendo não pode lavar banheiro, né? Mas pelo cuidado e pelo amor que ela tinha. Mas todos nós podemos fazer essas coisas. Que a Bíblia diz: quem quiser ser o maior, que sirva. Então, um privilégio para nós servirmos. Eu sou bom para destruir e para fazer força. Para construir, me dá as ordens como é que é, porque o resto eu não sei, né? Tempo atrás foi um homem na igreja onde eu estou, chamado Sebastião Teodoro. Foi evangelista em várias igrejas, organizou 11 igrejas em Belo Horizonte. 11 igrejas foram organizadas por ele, inclusive Jardim das Oliveiras, Jardim Vitória e Nazaré. Pelo menos essas 3 ali, bem naquela região. 86 anos, o que ele fez? Ele escreveu a história de mais 9 igrejas organizadas no Espírito Santo, foi ordenado pastor, era evangelista, sem seminário, organizou 20 igrejas durante o seu trabalho. Com 86 anos, o trabalho dele hoje, qual está sendo? Ele escreveu um livro com a história, está divulgando nas igrejas esse trabalho para que as igrejas contribuam, comprando os livros, para reformar a 4ª igreja presbiteriana da Barra do São Francisco, que está sem, no mínimo, um forro no teto da igreja. Qual a idade para continuar o trabalho? No capítulo 3 começa o trabalho. No capítulo 4 há oposição, há uma oposição verbal que é feita a Neemias. E Neemias responde a essa oposição com oração. No capítulo 4 há um plano de Sambalá e Tobias para matar os construtores da obra. No capítulo 5, Neemias para tudo e fala assim: espera aí, nós estamos construindo coisas, mas tem pobres precisando de coisas. Então nós vamos ajudar os pobres. Neemias faz isso. Neemias não está preocupado com prédio só, não com muros. Ele ajuda os pobres. No capítulo 6 há um plano para tirar a vida de Neemias. E Neemias faz 2 orações. Primeiro, Neemias rebate os seus opositores dizendo: é mentira o que vocês estão dizendo, é mentira. E no versículo 14 ele vai pedir, e há uma frase repetida muito em Esdras e Neemias, que é a boa mão do Senhor. Mas no versículo 14 termina da seguinte forma, no capítulo 6 de Neemias. Não é esse o texto, mas é um versículo 9, no final do 9. Agora, pois, ó Senhor, fortalece as minhas mãos. A boa mão do Senhor era com Neemias, mas Neemias pede: Senhor, fortalece as minhas mãos. Existe um momento de tanta oposição, sabe o que as pessoas faziam? Eu nunca vi isso. Mas o cara trabalhar com enxada, construindo algumas coisas e com a espada na outra mão. Já vi até pastor. Essa é outra história. Tem uma história gravada num livro chamado Júlio Andrade Ferreira, de um homem chamado Pascoal Pita, que foi um pastor muito sério e muito bravo. Neemias capítulo 6, ele ora: Senhor, fortalece as minhas mãos, e ora por isso.
Os muros terminados e agora eles precisavam continuar. Irmãos, por que nós precisamos de muros? Os muros não são um fim em si mesmo. Porque nós precisamos dessa estrutura. Essa estrutura não é um fim em si mesmo. Quando Jesus chegar, ou quando Deus mandar Jesus retornar para buscar a sua igreja, e ele encontrar muros bonitos, ele vai falar: que muros? Quem está lá dentro? Não tem ninguém não, tem um cara lá só. Ele é importante, esse cara, sem dúvida. Mas nós precisamos lembrar que os muros não eram fim em si mesmo. O povo de Deus não é um povo que vive encurralado ou escondido atrás de muros. Mas os muros tinham objetivo, e quando eles queriam parar os muros, eles queriam parar o quê? Eles queriam parar o povo que vivia atrás daqueles muros, que era o povo que adorava a Deus. O que eles queriam parar não era simplesmente parar os muros, mas era parar a adoração ao próprio Deus. Então, os ataques de Satanás por meio de pessoas era para que essa obra cessasse. E ele ataca os temores ali. Mas a boa mão do Senhor era com eles. E essa é a frase repetida ali. Se o muro, então, estava pronto, e se a obra continua, como é o nosso título aqui que a gente trabalha, o que mais o povo deveria fazer por meio desse copeiro? Rapaz, aqui na sua área, não, você é copeiro, casca fora, pode ir embora para sua casa, você já fez mais do que você devia. Não, Neemias era líder. Neemias era um homem que sabia as coisas que precisavam ser feitas. Presta atenção, havia muitas pessoas que não voltaram do exílio. Imagina Neemias comendo do bem e do melhor, só salmão fresco, picanha, salada fresca, não tinha nada congelado, tudo que era preparado por rei, ele era o provador. Sobrasse um pouquinho, ele ia para lá, provavelmente se juntava isso. Se os muros estavam prontos, se Neemias sabia mas Neemias sabia que a obra não havia acabado. E é isso que o capítulo vai mostrar, e agora eu vou rapidamente, só porque nós não vimos os capítulos anteriores, então agora nós entendemos a história de Neemias. A história de Neemias é a de um povo que retorna a Jerusalém para reconstruir a cidade. Muros agora prontos. Versículo 1. A obra continua. Por que a obra continua? Porque a obra não é apenas muro. Então o trabalho continua. E é isso que vai mostrar nos versículos de 1 a 4. Os muros haviam terminados, que não eram um fim em si mesmo, e Neemias então não iria se aposentar. Alguns acham até que Neemias voltou para trabalhar lá com o rei, mas ele continua organizando o trabalho. Olha só o que ele faz. Neemias coloca porteiros, cantores e levitas. Hoje já existem algumas igrejas que a gente precisa tomar cuidado. Tem alguns cantores que precisa dar uma chacoalhada no cantor para ver se ele canta um pouco mais firme, né? E eu falo para vocês que as coisas estão chegando. Estão chegando. Em que, às vezes, algumas pessoas serão presas por retirar alguém da membresia da igreja porque é homossexual. Não pode acepção de pessoas. Homens vivendo com homens e sendo membros da igreja, cantando no louvor da igreja. Certa vez alguém chegou no seminário e todo mundo já rindo um pouco dele. Eu chamei. Falei, você é gay? Que isso, pastor? Falei, então muda. Engrossa a voz. Mas hoje em dia tem gay de voz grossa, né? De bigode, barbudo, etc. Não tem mais esse negócio de só porque fala fino, não é. Às vezes não é, mas algumas vezes é demonstrado isso. Neemias não iria se aposentar com o trabalho. Neemias continua organizando o trabalho. E
E Neemias certifica que o trabalho continuaria sendo bem equipado. Porteiros, joia. Imagina na nossa cultura, vamos pôr os cabeleireiros para cuidar de uma área. Cantores para tomar conta de uma área dos muros. Estive numa cidade chamada York. Os muros onde protege a cidade é um muro mais ou menos da largura toda dessa plataforma. Então aqui dá para brigar muita gente aqui no meio daquele negócio, dá para andar gente correndo para um lado para o outro. Então eram os muros que davam alguma coisa. Então os porteiros ficavam ali. Haviam porteiros levitas, e no versículo 1 mostra que o trabalho continuaria. Então, havia ali porteiros, cantores, levitas, Neemias coloca porteiros ali para tomar conta. Isso mostra que o fim principal era o povo de Deus, e não viver bem protegido atrás dos muros. A Bíblia até usa essa linguagem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o Senhor acampa-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o amam. O fim principal era viver bem protegido, escondido atrás dos muros. Não era esse, mas era a adoração a Deus. Por isso, porteiros, cantores e levitas não eram simplesmente, não, eu sou só do ministério de música da igreja. É tudo, é no serviço da igreja. Porque não existe o dom de cantor na igreja. O púlpito não é a única coisa da igreja. E aí ele escolhe um homem chamado Hanani, seu irmão, como líder da cidade, homem fiel, temente a Deus, mais do que dos outros. Provavelmente Hanani foi o homem que estava junto com Neemias no meio das oposições. E Neemias escreve isso porque ser esse um dos que estavam com ele no meio de todas as oposições. É um momento em que eles chamam até Neemias. Ô Neemias, vamos nos encontrar, a gente encontra lá no templo, lá no Santo dos Santos. Neemias falou, rapaz, está achando que eu sou bobo? Eu não sou sacerdote, o que eu vou fazer lá? Lá é só para os sacerdotes. Eles queriam matar a Neemias. O trabalho, então, continua. Mas ele precisou de gente firme. Olha só como Neemias é inteligente. Ele colocou, e as instruções foram dadas, porque havia ainda brechas nos muros. Neemias mostra sua confiança em Deus, mas organização é necessária. Neemias nos mostra isso, depender de Deus, confiar em Deus. Mas nós não somos chamados apenas para confiar em Deus. Eu confio em Deus. O que você faz? Nada. Não. Confiar em Deus tem a ver com ação. Eu confio tanto em Deus que eu começo a tomar atitudes mostrando a minha confiança em Deus. E precisamos confiar dele e não viver como se ele não existisse. Porque alguns pecados nossos a gente faz como se Deus não existisse. Nós precisamos de responsabilidade, organização e estrutura. Mas diz o texto no versículo 4 que a cidade era espaçosa e havia lugares abandonados. Sabe qual é a linguagem melhor para isso? Haviam lugares que estavam ainda abandonados ou plenamente destruídos. Quem quer viver nesses locais? Já viram algumas fotos aí do que aconteceu no Iraque e em alguns países? Só há destroços. Quem vai viver ali? O trabalho continua. E assim é o povo de Deus. Assim é o trabalho de Deus. Quando é que o trabalho de Deus vai acabar? Nunca. Se a gente usar uma linguagem, até que se completem os números, ou o número daqueles que o Senhor vai chamar. Esse homem que eu citei, 86 anos, viajando pelo Brasil todo para arrecadar fundos para construir o forro da igreja. Não acabou aos 70, não? Jubilação? Não. E qual a organização dos muros? E no ano, há 26 anos atrás, quando ele estava lá, e a igreja do Jardim das Oliveiras foi organizada há 26 anos atrás, terminou? Não. Mas nós precisamos entender que a obra continua. A obra continua com copeiros, com porteiros, com cantores, com levitas, com engenheiros, com faxineiras,
com donas de casa, com crianças, com jovens, com velhos. A obra continua, pois os muros, lembra que os muros eram importantes para aquele grupo. Mas Zacarias faz uma nova profecia, lá no capítulo 2 de Zacarias. Há um menino que, na visão de Zacarias, sai para medir Jerusalém. Aí pergunta, onde você vai? Eu vou medir Jerusalém. Manda ele voltar. Porque Deus diz assim, porque eu serei muros ao redor de Jerusalém, muros de fogo. Isso quer dizer o quê? Que eu e você fazemos parte da nova Jerusalém de Deus. Os muros do Senhor estão ao nosso redor. Os muros de Neemias foram geográficos. Era uma cidade que precisava de proteção. Por quê? Se alguém fosse atacar, atacaria a capital. Então, os muros foram construídos. Mas a realidade que Neemias mostra é muito maior quando a gente olha para o Novo Testamento do que está aqui. Os muros não podem conter mais o povo de Deus. O trabalho continua, irmãos. Sabe por que o trabalho continua? Eu poderia dizer, porque os bancos aqui estão vazios. Isso não quer dizer muita coisa no que eu estou dizendo. Mas porque a lista continua. A lista continua, isso não quer dizer que as pessoas que serão chamadas para sentar nesses bancos. Mas elas serão chamadas para sentar em bancos, ou seja, onde for, mas para fazer parte da lista que o Senhor quer. Neemias, então, coloca a lista de nomes. Antes disso, ele faz a introdução clara. A introdução de Neemias é que o Senhor pôs no coração dele. Sabe por quê? Porque houve alguns censos chamados, ou lista de números das pessoas no Antigo Testamento, que eram feitas, sabe por quem? Por Satanás. Diz o texto lá em 1 Crônicas, capítulo 21, diz que Satanás incitou a Davi para que fizesse um censo em Israel. Havia um homem chamado Joabe que questiona o rei. Por que você vai fazer isso, rei? Eu, como pastor, e pastores normalmente perguntam, você é pastor em qual igreja? Ah, sou pastor lá na igreja tal. Primeira pergunta, são duas perguntas feitas. Quantos membros tem sua igreja? Sabe por quê? Pastor bem-sucedido é a igreja com números altos. Segunda coisa, quanto sua igreja arrecada? E nós já vimos aqui que a arrecadação alta não quer dizer muita coisa, porque tantos mutirões que foram feitos aqui, como contribuíram para a comunhão da igreja. E às vezes tinha dinheiro para fazer. Mais fácil pagar os outros para fazer do que espalhar a terra. Tem as fotos até hoje do Tiaguinho Bucegano e não querendo fazer nada, né? Mas a gente já lembra do valor da conta d'água, porque a gente colocou a terra em cima da areia e não tinha dinheiro para pôr a grama em cima da areia. Como a gente não tinha dinheiro para pôr a terra primeiro e depois a grama, a primeira conta de água eu lembro que foi 880. Moreira Tesoureiro provavelmente lembra também. A culpa foi do Elismar. Mas Joabe questiona. Por que contar os números? Por que números são importantes? E aí Joabe faz assim, por que trazer essa culpa sobre Israel? Sabe por quê? Porque se esse censo não era Deus que mandou, sabe o que aconteceria? Uma punição seria ao povo, não ao rei. Satanás é que estava à frente daquele. Eram poucos e havia ainda pobreza. Haviam homens e ainda para o trabalho. E essa lista de Neemias capítulo 7, ela está conectada com Neemias capítulo 11. Lá em Neemias capítulo 11 há uma lista. O que acontecia? As pessoas não queriam morar em Jerusalém. Por que não? Porque Jerusalém estava abandonada em alguns locais. E aí Neemias fez uma estratégia. Sabe qual era a estratégia? Cada um tomava conta da sua casa. Se eu for tomar conta da casa do Ronald, o cara meteu o revólver em mim, eu casco fora. Se for lá em casa com minhas filhas lá dentro, eu posso, né, até quase usar o local onde eu estou como banheiro, mas eu enfrento aquele cara.
Porque você vai matar a mim e a minha esposa, vai matar todo mundo. Não é verdade? Então, cada um protegendo a sua casa era importante. Neemias era um cara inteligente. Cada um protege a sua casa, porque a sua casa você fica, ó, de olho aberto. Você bota um cachorro, você faz outras coisas. Não precisava de cerca elétrica, nem nada disso. Mas haviam ali sacerdotes. Haviam, no versículo 8 a 38, homens normais, mas em meio a muita pobreza. O povo havia voltado de Jerusalém, da Babilônia sem dinheiro, Jerusalém destruída. Havia levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, toda a congregação, 42.360. Um grupo de pessoas que trabalhavam, que estavam prontas para o templo funcionar. Mas havia a cidade ainda vazia. Como é que nós vamos encher a cidade? Qual tribo você é? Eu sou da tribo de Benjamim. Vem aqui. Quantas pessoas? Vamos supor, para a conta ser mais fácil aqui. Tem 100. Faz 10 grupos de 10. Fez? Fiz. Sorteia um de cada tribo, de cada grupo de 10, e esses 10, né, dos 100, eles vão conosco. E assim, Jerusalém foi reabitada completamente. Espaços vazios não mais haveriam ali. Mas há uma coisa que esse texto nos mostra, eu já caminho para o final. Já passei de 30, né, Tiago? Você não levantou uma mão? A lista continua. Sabe quantas pessoas existem hoje em Jerusalém? 806 mil. Israel são 9 milhões. Havia espaços vazios naquela cidade. Mas a Bíblia diz que há uma nova Jerusalém. Ou que há um povo de Deus que não pode se conter em muros. Ou que os muros não podem conter essa cidade. Mas como essas pessoas são escolhidas, e nós vamos ver. Havia cantores, levitas, sacerdotes, todos com um fim. O fim era a adoração a Deus. Por que as pessoas são chamadas? Adoração a Deus. Eu queria dizer aqui nessa noite uma coisa. Primeira coisa, a obra de Deus vai terminar. A obra de Deus não é construção de prédios, nem construção de muros, porque Deus seria muros de fogo ao redor de Jerusalém. Há uma lista das pessoas que retornaram até para mostrar que eram uma cidade realmente judaica, formada por israelitas, né? De sangue, etnia pronta ali. Mas as pessoas trabalharam para a adoração a Deus. E há uma realidade muito clara no meio do povo de Deus. Há uma realidade que há trabalho, porque a obra continua, mas a segunda é oposição. Muitas vezes dentro da igreja. Irmãos, está cheio de pessoas, eu não estou falando nem daqui, estou falando da igreja onde eu estou. Ele só dá ideias contrárias às ideias que são colocadas. Isso é fácil. Mas ele nunca propõe uma ideia no lugar daquela. Sabe por quê? Porque se der errado, ele é orgulhoso e ele não quer levar a culpa. Irmãos, nós precisamos de pessoas que pensam, pastor, e essa ideia sua aí, eu acho que era melhor se melhorasse dessa forma ou daquela. Ótimo. Na multidão de conselhos há sabedoria. Mas há oposição. Oposição de pessoas que não fazem nada e criticam os trabalhos dos outros. E acham que ser crente, eu venho à igreja domingo, vou para casa. Venho à igreja domingo, vou para casa. Qual o trabalho que você faz? Eu sei que o trabalho do reino de Deus vai além dessas paredes e vai para fora. Mas como você serve na sua igreja local? Há uma realidade clara que é oposição. Pessoas vão se opor ao seu pensamento. Pessoas vão se opor e algumas vezes o seu pensamento é correto. E muitas vezes as pessoas que se levantam contra o povo de Deus são pessoas, eu vou dizer assim, são do povo de Deus. Sambalá e Tobias aqui não. Mas pessoas crentes, às vezes negativistas o tempo todo,
querendo atrapalhar. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes a gente fica lutando dentro da igreja entre carne e sangue, carne e sangue, carne e sangue, e esquece que a nossa luta é contra Satanás. A oposição é real, mas Deus sustenta o seu povo nessa caminhada e a oração é importante. A obra continua e eu e você estamos nessa obra. Os trabalhadores são chamados para ela. E nessa lista o texto diz: há espaços vazios. Havia naquela cidade geográfica, mas ainda há espaços vazios no povo de Deus. Talvez eu diga aqui nessa noite, familiares seus. Tem familiares seus que não fazem parte do povo de Deus? Seja qual igreja for, tirando algumas. Nessa lista há espaços vazios. É diante dessa cidade que no Novo Testamento Jesus chega, olha para Jerusalém e chora. Chora. Jerusalém habitada. Jesus chora. Quando nós paramos para pensar no Evangelho, nós podemos pensar ainda que há espaços vazios para serem habitados. Eu ganhei um CD de um cara que era, nem sei de qual conjunto que ele era, Raimundos, como é que era o nome lá, que ele fala, até que a casa esteja cheia, o teu reino venha, e tudo seja posto em seu lugar. É um cara que era famoso aí, esqueci o nome dele. Ganhou um CD, não é muito, mas as músicas dele algumas são bíblicas. Quando é que essa Jerusalém vai estar pronta? Até que a casa esteja cheia. Talvez a igreja do Jardim Canadá não esteja tão cheia. Porque quem enche a igreja é o Senhor. E no capítulo 11 são aqueles que são escolhidos. Há um grupo de corajosos no capítulo 7, um grupo de escolhidos. Todos eles representam o povo de Deus, não quer dizer eleição nem nada. Pessoas ainda estão sendo chamadas pela pregação do Evangelho, mas organização é necessária. Nós temos aqui presbíteros e diáconos, mas há mais trabalho. Você pode fazer um trabalho aqui nessa igreja. Qual é o seu trabalho? Você pode chegar antes do culto, dar uma olhada no banheiro, como ele está. Você pode chegar antes do culto, olhar os bancos como eles estão e dar uma olhada. Se você olha a toalha da igreja, você pode chegar e dar uma olhada nisso. Eu sei que o Clemente chega, olha o som, isso, aquilo, os diáconos chegam, preparam a ceia e tudo mais. O que mais você pode fazer? Às vezes vem um dia na semana, cata algumas coisas ali. Existem inúmeras coisas que nós podemos servir para a nossa igreja, em termos de estrutura assim, mas também de evangelismo, de alcance de novas pessoas, de convidar novas pessoas. Como nós alcançamos novas pessoas? Pelo nosso testemunho também com os vizinhos. Eu moro em prédio. Vizinhos são mais difíceis de prédio do que de casas. E a culpa é sempre do pastor. Organização é necessária. O reino de Deus é formado por povos de todas as tribos, línguas e nações. Onde eles estão, ele? Onde estão ele? Queria lembrar só uma parábola para a gente encerrar. Lucas capítulo 14, o grande banquete. Jesus chega num banquete e começa a questionar o banquete, fala, quando você for no banquete, aí Jesus olha os que sentavam na primeira cadeira. Você não senta na primeira cadeira, não, senta lá no fundo, que é melhor que alguém fale, esse lugar aí é para você descer ou não, você senta lá no fundo. Jesus condena eles. Jesus condena mais alguns. E aí um cara vai e grita no meio do negócio, porque a festa está começando a ficar assim, aqueles caras que atrapalham a festa. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Jesus vai e propõe a parábola do grande banquete. A parábola diz que Jesus manda convidar algumas pessoas para esse banquete. Primeiro diz, Senhor, eu não vou poder ir não, porque eu comprei uma junta de mulas e eu preciso ir lá. A desculpa dele tão esfarrapada era como se ele fosse olhar assim, eu comprei uma junta de mulas, mas eu preciso olhar até se elas têm dente. Judeu não faria isso nunca. É a mesma coisa, eu comprei um monte de carro, mas eu vou ver lá se tem motor.
O segundo diz, eu comprei um terreno e eu preciso ir lá ver o terreno. Alguém compra o terreno sem ver? Eram desculpas assim. A terceira é a pior de todas, porque diz assim, eu não vou poder ir no seu banquete, sabe por quê? Porque eu me casei, ou casei minha filha, alguma coisa, não lembro certamente. Aí o que ele quer dizer com isso? Eu casei, não te convidei e não quero ir na sua festa. A rejeição é muito grande. Mas aí Jesus fala assim, sai pelos cantos da cidade. Convida os mendigos, os aleijados, os pobres, aqueles que ninguém quer, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, ainda há espaços vazios. Quem são eles? Duas coisas. Rejeição vai haver, mas pessoas que são como se fosse a casta da cidade podem estar presentes na igreja. Há pessoas que procuram só gente que vai contribuir bem, ou trata melhor aquele que contribui alto. Não é isso que nós queremos. O trabalho continua e a lista continua. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece o Senhor, há uma lista aqui e há uma lista no capítulo 11. Mas a Bíblia vai dizer que há uma lista daqueles que têm os seus nomes gravados no livro da vida. Se você ainda não tem certeza se o seu nome está, nessa noite, Deus está te chamando para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E para que chegue mais trabalho. Ou mais gente para trabalhar. Não para dar mais trabalho. Dá trabalho também, né? Se você ainda não faz parte do povo de Deus, a lista está aberta. Um dia essa lista vai fechar, porque vai se completar o número daqueles. Eu tenho dúvida se meu nome está lá. Se você falar assim, Senhor, põe meu nome aí, porque eu creio no Senhor, acabou. Agora, será que meu nome está lá? Não, irmãos, isso não cabe. O que cabe é, Senhor, põe o meu nome nessa lista, porque eu creio e preciso do Senhor. Acabou. Seu nome está aí. Se você ainda não faz parte, essa noite é uma oportunidade para você. E que o seu nome seja incluído nessa lista. Aqueles que já creram no Senhor Jesus e têm o Senhor como seu Salvador, eu queria dizer a você, há trabalho a ser feito. O prédio está pronto, a casa pastoral está aí, o som está bom, tocadores, isso, aquilo, a igreja está limpa, você chega e tudo. A luz foi paga, mas tudo isso tem a ver com algo que diz ali no final. Em meio a tanta pobreza, diz ali que as pessoas contribuíam. Olha só o versículo. Eles abram Jerusalém até que o sol, no final do capítulo 7, desculpa, diz assim, e alguns dos mais dos cabeças deram para o tesouro da obra daricos e prata de 2.000 daricos, o que deu o restante do povo. Quer dizer, quem pode contribuir na obra de Deus? Todos. Deus não quer que vivamos de uma forma sem caráter do lado de fora da igreja, mas Deus quer que todos nós contribuamos na obra de Deus. Com quanto? Em meio à crise que vivemos, várias igrejas estão deixando de contribuir. Mas Deus nos ensina a administrar melhor os nossos recursos. Um exemplo pessoal, desde que eu saí daqui e fui para o seminário, meu salário diminuiu. Saí do seminário, pelo menos tempo integral, sou tempo parcial no seminário. E fui para a igreja, onde eu estou. Meu salário abaixou mais ainda. Foi me prometido um valor, caiu mais ainda no valor. Mas Deus é dono do ouro e da prata. A gente passa umas lutas e Deus nos ensina a administrar o que temos. Mas Deus
quer que cada um de nós participemos na obra dele. Não perca esse privilégio. Não perca esse privilégio, porque a obra continua e a lista também continua. Evangelize e trabalhe na igreja onde Deus te colocou.